Sejam todos bem-vindos ao canal Aventura e Vinho. E hoje vamos para mais uma degustação de vinho, com vinho alemão. Bora lá? Para quem está chegando agora no canal, eu sou a Luciana Villa, sou sommelier e hoje vamos estar falando desse belíssimo clássico alemão, o Limfrau-Mild. O Limfrau-Mild, ele é um vinho branco produzido na região da Alemanha. E ele vem nessa garrafa azul. E ele é muito conhecido pelo seu sabor suave, doce, né? E ele é feito a partir das uvas brancas, que é a Riesling, a Miller-Thurgau, a Sylvaner. E ele é caracterizado também por sua baixa acidez e um teor alcoólico moderado. E esse vinho, ele veio para o Brasil na década de 90, quando o governo Collor abriu o país para as importações. E ele virou febre, né, nesse período, nessa época. Continuando mais um pouquinho da história desse vinho, né, o Limfrau-Mild, ele começa, né, sua produção no século XVIII, quando monges, né, da região de Heisken, uma região difícil de se pronunciar, né? Porque o alemão é um termo difícil, é uma língua difícil de se pronunciar, acho que é assim que se pronuncia, quando eles começaram, né, a produzir vinhos em homenagem à Virgem Maria. E o nome, né, Limfrau-Mild, ele significa leite da mulher amada, em alemão. E ele reflete toda a doçura, toda a suavidade desse vinho. E originalmente, né, as primeiras produções, as primeiras plantações, elas foram plantadas aos arredores, né, da igreja de Nossa Senhora, que é Liebesholt, a região, né? Também é uma região difícil de se pronunciar, mas ela é nos arredores da igreja, né, da igreja de Nossa Senhora. Então os rótulos, né, todos eles, se vocês podem observar, ele tem a imagem de Nossa Senhora. Bom, vamos para as nossas percepções desse vinho, né? Como eu já falei para vocês, ele vem na garrafa azul. É um vinho jovem, esse que eu comprei, a safra 2023. Ele vem de Screw Cap, que é essa abertura aqui, que a gente também vai falar sobre as aberturas no canal. É um vinho fácil de abrir, né? O meu aqui, ele já tava fácil. E ele é um vinho lindíssimo, olha só. Ele é muito conhecido pela sua coloração amarelo palha, né? Então ele é um vinho muito lindo, ó. Não é tão alcoólico. O meu aqui é 10% que tá na garrafa, uma safra extremamente jovem, né? Um vinho para ser muito bem apreciado. Vamos aos aromas, né? Como eu falei para vocês, ele é um vinho amarelo palha, jovem. E nos aromas, né, a gente deixa sempre um pouquinho ele fazer uma abertura para que a gente possa realmente sentir tudo aquilo que o vinho quer nos oferecer, né? Então no nariz aqui, ele é bem floral, ele é um vinho floral, um vinho refrescante. Ele tem notas de frutas brancas, né, para sentir bem uma pera. Ele também remete mel, né? É um vinho, nossa, muito aromático, muito gostoso, muito refrescante, muito bonito, muito bom de se beber. Vamos para a melhor parte, que é degustar esse vinho. Vamos ver o que esse vinho ele pode nos oferecer em boca. Bora? Bom, um vinho de baixa acidez, muito bom de se beber. A acidez dele é bem equilibrada, é suave, refrescante. Um vinho, para quem está iniciando tomar vinho, que quer ter um conhecimento bom de vinho, recomendo que pegue um vinho branco, um vinho alemão, um vinho de baixa acidez, teor alcoólico baixo. Super recomendo, um vinho excelente em boca. O que podemos harmonizar com o Limfrau-Mild? Bom, ele é um vinho super leve, então ele combina com pratos leves também, pratos delicados, como saladas, frutos do mar, queijos suaves, um sushi também, por que não, né? Esse choque, essa diversidade de cultura, né? Um vinho alemão e um prato oriental, né? Então ele é um vinho versátil,
né? Pode ser apreciado como aperitivo, como sobremesas, sobremesas à base de frutas, sushis doces também, que é uma harmonização que eu vou fazer, pretendo fazer com esse vinho para ver se realmente dá harmoniza, né, em boca. Então, assim, é um vinho excelente, leve para dias quentes, né? Então, perfeito. Mais uma curiosidade sobre o Liebfraumilch. Ele muitas vezes ele é visto como associado, né, como um vinho de estilo mais simples, mais barato, no estilo comercial mesmo. No entanto, existem produtores nessa região em que fazem vinhos de excelente qualidade. Eles fazem o Liebfraumilch com maior complexidade, maior elegância, maior acidez, maior teor alcoólico. Então, assim, o Liebfraumilch, os produtores, né, de toda aquela região podem aprimorar os seus vinhos, fazer os seus vinhos de uma maneira mais complexa, diferente, mais aromas, mais sabores. Enfim, ele é um vinho cheio de elegância, cheio de potencial. Enfim, né? Cada produtor ele pode ter a sua própria interpretação desse clássico. Ele pode fazer o seu vinho com notas de acidez maior, teor alcoólico maior, notas de especiarias, né? Então, além do tradicional, ele também existem variações espetaculares. Bom, agora a ficha técnica desse vinho, né? Como eu falei para vocês, o teor alcoólico dessa minha garrafa, ela tá em 10%, safra 2023, mas tem fichas técnicas, tem produtores que chegam a 11% o teor alcoólico desse vinho. A casta principal é a Riesling, né, que é uma uva alemã, a mais plantada na Alemanha. A que se faz mais vinho é a uva emblemática da Alemanha, né? Então ela é a principal casta que está nesse vinho. A região é Rheingau, né, mas aos arredores da igreja de Nossa Senhora, que é onde o vinho foi inicialmente produzido. Alemanha, né? Então é um vinho extremamente perfeito. O serviço dele, por ser um vinho branco, é recomendado entre 10 e 12 graus. Então ele geladinho, perfeito, refrescante para um dia quente, para um dia de praia, para um dia de comida leve, para um domingo, para as pessoas que estão iniciando no mundo do vinho e que querem, né, ir se aperfeiçoando com os aromas, com os sabores, com o paladar, recomendo esse vinho. O que mais dizer do Liebfraumilch, né? Ele é um vinho que ele deve ser servido gelado, uma temperatura de 10 a 12, mas um pouquinho mais a 8 a 10 também é excelente. Ele pode realçar mais ainda as características dele, né? Quanto mais geladinho. Então ele é frutado, ele pode ser apreciado em taças de vinho branco, em dias leves. Ele é versátil, acessível, com bom preço para todas as pessoas, para quem aprecia vinhos brancos, vinhos leves, né? Torna uma excelente opção para acompanhar refeições leves, um sushi, igual eu falei, né? Vamos unir o Ocidente com o Oriente, que também fica uma excelente harmonização. E momentos de descontração, né? Uma piscina, uma reunião com amigos, num dia quente, ele é excelente. Assim encerro mais uma degustação de vinhos. Se você gostou, curta, compartilhe e até o próximo vinho. Um brinde, saúde!